Olá, tudo bem? Seja bem-vindo a mais uma aula. Eu sou Denis Pedro e na aula de hoje a gente vai falar sobre os valores da gestão ágil. Valores que são importantes na hora da gente liderar as pessoas, na hora da gente conduzir os projetos. Esses valores são essenciais para você. Como não são coisas que a gente discute muito, coisas que a gente aborda muito no dia a dia, e talvez até o modo de ver isso, eu achei interessante a gente ter isso aqui nesse primeiro módulo, como parte do que eu falei da gente aprender um novo modo de pensar ágil, não é? Então vamos dar uma olhadinha aqui, deixa eu adicionar aqui essa tela do Miro aqui. Eu gosto de usar o Miro porque ele é dinâmico e a gente consegue colocar vários materiais nele e eu vou disponibilizar aqui para você também. Vamos começar aqui com o processo empírico. O que é algo empírico? Que palavra que você trouxe, Denis Pedro? Uma coisa empírica é o que se pauta ao resultado da experiência, da pesquisa empírica, que desenvolve a partir da prática da observação e por oposição à teoria. É o famoso mão na massa, velho. Então aqui é um processo definido e aqui é um processo empírico. Processo esse que, se eu pudesse resumir e facilitar para o seu entendimento, estou aprendendo ao longo do caminho, tá bom? Uma forma de você aprender isso sobre pensamento empírico é se você já jogou golfe, dificilmente você pegou o taco, deu uma paulada na bola lá e ela foi direto no buraco lá. Você não consegue fazer isso nem no basquete, tô brincando, né? Mas assim, o que acontece no golfe? A gente vai dando tacadas ali, ele vai para um lado, vai para o outro, vai para cá, vai para lá, até que você consegue lá colocar ele no buraco e marcar seus pontos e assim vai. Isso é só uma alegoria para te mostrar que isso não tem nada de novo, que realmente a gente aprende com as coisas ao longo do caminho. A gente aprende com o projeto. A gente aprende com a nossa experiência, né? E em gestão ágil isso é muito comum. Dentro de um projeto a gente ir aprendendo de modo empírico. E um dos principais focos que a gente tem que entender é que no Scrum, na gestão ágil, a gente parte do pressuposto de que a gente sabe pouco a princípio e que tanto você, gestor, quanto a equipe do projeto vai aprender ou descobrir mais coisas ao longo do tempo, né? Falando em Scrum, eu trouxe aqui uma imagem aqui do Scrum para a gente relembrar aqui o que é o Scrum. É um jeito da gente trabalhar, é um método simples para entregar projetos complexos, que a gente organiza o trabalho. Então, no Scrum, a gente tem aqui o Product Backlog, que é uma lista, meta do produto. O que a gente vai entregar? Nós vamos entregar isso aqui. Qual que é a meta? Entregar isso. Como está composto? Está composto aqui uma lista de tudo que precisa ser entregue. E como que o trabalho vai ser e por que esse sprint, né? A gente é organizado em sprints, né? Então, por que esse sprint, esse ciclo de trabalho de 2 a 4 semanas, por que isso é valioso? Por que eu preciso entregar isso? A segunda aspecto da gente planejar um sprint, né? O que será que eu consigo fazer dentro dessas 2 semanas? E o terceiro é como que eu vou fazer isso? Membros do time respondem isso. E normalmente a gente faz essa reunião de planejamento em até 8 horas. E aí a gente define o que é a meta do sprint, a gente se reúne diariamente numa reuniãozinha de até 15 minutos, a gente tem ali os critérios mínimos de qualidade para entregar cada parte do produto, que a gente chama de definição de pronto. No final, a gente faz uma retrospectiva de até 3 horas ali de reunião, para a gente saber o que a gente foi bem, o que a gente pode melhorar. A gente faz uma revisão ali de até 4 horas, para ver o incremento, o produto, a caixinha, o software, o produto, o controle remoto, o serviço de consultoria, a pizza, o blog, o avião, não importa o que a gente entregou, tá bom? Produtos ou serviços, mas nessa reunião de Sprint Review a gente vai validar, ver se a gente está entregando de acordo com o esperado. Só que tudo isso funciona baseado nos valores do Scrum e nos pilares do Scrum. Eu trouxe para vocês aqui que Scrum, ou gestão ágil, é muito mais sobre comportamento do que sobre processo. Os valores conduzem os comportamentos, a mais no Scrum do que as regras e princípios. E tanto o Scrum quanto a gestão ágil como um todo é mais sobre comportamento do que sobre estrutura de regras e princípios que eu mencionei agora. E o que conduz os comportamentos são os valores. Vamos dar uma olhada aqui
nos pilares aqui do Scrum, né? São 3, que é a transparência, a inspeção e a adaptação. É isso que dá sustentação ao Scrum e à gestão ágil. Na transparência, a ideia é a gente dar visibilidade a todos os aspectos do processo do Scrum, do projeto, para todo mundo que é responsável. Transparência para todo mundo, para o cliente, para os membros do time, para o seu gestor. E inspeção é você ter verificações constantes para saber se você está no rumo, está no prumo da coisa. E detectar mudanças ou correções. E adaptação é porque vão surgir situações onde você precisa se adaptar às mudanças. E assim minimizar qualquer impacto ou desvio de alguma forma. Então, esses são os 3 pilares que você tem que ponderar. Poxa, será que estou sendo transparente? Estamos fazendo inspeções? A gente se adapta a dificuldades? E aliados a isso, nós temos aqui os 5 valores do Scrum, que são os seguintes: coragem, foco, comprometimento, respeito e abertura. Coragem, os membros do time têm a coragem de fazer a coisa certa e trabalhar no que é preciso. Declaração poderosa aqui. A coragem não é o oposto do medo. A coragem é fazer ainda que com medo. E tem algumas sugestões práticas aqui a respeito do que tem a ver coragem com o Scrum, né? Ou com gestão ágil. Então, coragem é aumentando o trabalho que ainda não foi feito, é invocando uma mudança, é a coragem de reconhecer uma imperfeição na entrega, no processo ou no comportamento do time, coragem de entender que ninguém é perfeito, que mudando a direção quando for necessário, a gente precisa ter coragem de fazer isso, de compartilhar riscos, de aceitar a realidade, de abraçar a incerteza e de promover o empirismo, de que a gente vai aprender ao longo do caminho, não tem jeito, tá bom? Outra coisa é o foco, né? Outro valor do Scrum, de todos se concentram no trabalho do sprint e nos objetivos do time, né? Então, o que é isso? É fazer o que é mais importante primeiro, ter foco nisso. Não ter o efeito borboleta, de olha, uma borboleta aí perdeu o foco, né? Começar com o que a gente sabe agora. O que eu já tenho em mãos? Eu vou focar nisso. Foco no que foi planejado na sprint, no ciclo de trabalho, não em outras coisas. Mesmo que alguém vá lá na sua mesa, você pode fazer isso aqui. Não, olha, a gente está focado nisso. Depois do sprint, a gente planeja, pode adicionar isso quando for possível fazer isso. Fazer da forma mais simples possível, isso é foco, entregar o valor o quanto antes, trabalhar com o time com time box, ou seja, com o time pré-determinado em horários, não é? Em tempo, por exemplo, no sprint de 2 semanas, tá bom? Isso é dar foco. Esse é um dos valores do Scrum. Outro é comprometimento. As pessoas se comprometem pessoalmente a alcançar os objetivos do time, né? Então, que tipo de comprometimento a gente está falando? De trabalho em equipe, de compromisso com o que foi puxado para sprint, para ser entregue, de fazer sempre o melhor possível, da equipe buscando a sua auto-organização e autogerenciamento, de ter uma definição de pronto. O que é uma definição de pronto? É uma lista de critérios mínimos de qualidade. Olha, a gente não vai entregar nada se a gente não atender esse padrão mínimo. Ó. Entregue com isso. Tem um checklist de coisas. Um foco em entrega de valor constante, busca por melhoria contínua. A cada sprint, você melhorar. Isso sim é comprometimento. Respeito, por exemplo, né? Os membros do time, eles se respeitam uns aos outros e as suas diferenças, sejam culturais, sejam diferenças de opinião. Então, a ideia é respeitar diferenças de personalidade, de opiniões, de habilidades e conhecimentos e experiências. Uma coisa é o conhecimento que você tem, outra coisa é o conhecimento que eu tenho. Se nós juntarmos, a gente vai produzir muito mais. Se a gente começar a ser antagônico, vai produzir muito menos. A ideia é saber que as pessoas mudam de ideia e saber lidar com isso. Não fazer o que for descoberto que não precisa mais. Não precisa ter amor a algumas tarefas, não precisa mais dela, abandona elas. Não apontar o dedo em busca de culpados, porque toda vez que você está apontando o dedo para alguém, tem 3 dedos apontando para você. Então, não faça isso. E gerencie o processo e não as pessoas, né? Como meus filhos que jogam videogame falam, né? Como é que é? Don't hate the player, hate the game. Eles falam isso para mim, né? Gerencie o processo, não as pessoas. Não odeie
o jogador, mas sim o jogo. Uma brincadeira que eles fazem. Mas o meu ponto com vocês aqui é o seguinte: não julgue as pessoas. Às vezes a pessoa está atuando daquela forma por falta de treinamento, falta de orientação, falta de feedback até do gestor. E o último valor aqui de abertura, o time Scrum e todos os interessados do projeto concordam em ser abertos, francos, sobre o trabalho, os desafios que eles têm pela frente. Então a ideia é você sempre ser transparente em todas as ações, honestidade e franqueza em tudo que se for falado, abraçar as mudanças como algo positivo, colaborar com os clientes ao invés de burocratizar a relação com o cliente, ter um aprendizado mútuo e aceitar os desafios. Tudo isso são valores, e se você construir a cultura do seu time, a cultura da sua empresa baseado nisso, você vai muito mais longe, tá bom? Porque você vai estar focando em valores fundamentais que vão ajudar você a ganhar produtividade e ainda assim ter um ambiente de trabalho seguro, feliz e muito produtivo. Se você tiver qualquer dúvida sobre essa aula, manda aqui para mim. Um abraço e seja ágil. Até a próxima.